conseguir em algum período. Eu posso fazer várias contabilidades, diárias, semanais, mensais, trimestrais, anuais, mas eu tenho que sempre entender como é que foi a minha composição em cada ciclo. Porque isso vai fazer com que o próximo ciclo seja um ciclo crescente, ou ele entre em crise dentro da lógica da produtividade. Mas não se esqueçam que as contas correm independente dessa situação. E o que acontece com os campos? Quando eu estou analisando indivíduos, seres humanos, eu tenho que entender que quando aumenta a população, essa população que vai chegando, ela vai se aglomerando, ela vai se aglutinando em diversos campos. Se eu gosto de alemães, da cor branca, que falam alemão, e eles começam a reproduzir, eles vão aumentando o número de pessoas com essa característica. Automaticamente você vai sentir necessidade de expandir o seu território, seja de forma direta ou indireta. Por isso que você tem a geopolítica, os confrontos internacionais, você está o tempo inteiro lutando para aumentar esse seu poder sobre todo o sistema ao seu redor, de forma gravitacional, e eu vou criando conexões e buscando acertos, e eu quero cuidar ou ser cuidado, conexão ao meu orgasmo. E isso representa a minha trajetória no construto distributivo. O indivíduo, ele às vezes tem um comportamento que pode se dizer paradoxo, porque ele pertence a vários grupos, a vários campos. Eu posso ter um militar que seja adepto de esportes, mas que, por algum motivo, lá na sua origem, na hora que a sua mãe cuidou dele, ele acabou tomando um tipo de estímulo, e esse estímulo anal foi forte, e começa a ter taras nessa composição anal. E aí ele pode ser homossexual, qual é o campo que ele pertence? Ele vai ser um paradoxo em si. Inclusive tem muitos políticos aí que estão machos e público e mais, e o pessoal sabe que, internamente, na sua vida pessoal, eles adoram satisfazer os seus desejos quando são possuídos numa relação de sexo homossexual, por penetração ou não. Essa é a loucura que pode se dar dentro do pensamento do indivíduo. Ele precisa entender, ele às vezes, por ser um político, ele sabe que o poder dele vem dessa expressão que ele faz social de homem de bem, homem religioso, pessoa intransigente, mas em outro momento ele vai lá e sai lá com seu grupo de gaiolas das loucas, e aquilo ali está o paziato, a religião, não tem isso. Então, aonde está o cuidado, o prazer, o orgasmo, e a sua necessidade de se tornar poderoso, porque a outra discussão que ele tem, que o indivíduo entende, se ele não tiver poder, ele não atrai. Existe a visão de ter pessoas para serem cuidadas, é muito mais comum do seu contrário do que cuidadores. Então, por que o ser humano estava postando essa vida neurótica de trabalho? Porque dentro do seu pensar, isso aí dará para ele poder, para que ele, de certa forma, ontem mesmo, ele banque relações com idades diferenciadas, com prazeres que ele não teria acesso, se ele não fosse poderoso dentro do seu corpo, se ele não fosse aquele político poderoso, aquele ator famoso, aquele milionário, aquele cara atlético, porque essas pessoas atraem para ao seu redor pessoas que vão quererem ser cuidadas pelo seu campo gravitacional, que é tão forte que esse pessoal começa a ter pessoas orbitando ao seu redor, e ele lá no seu último vai satisfazer aquele seu desejo de infância. Por isso que é muito comum você, quando vai observar o comportamento dessas lideranças, desses políticos, dessas pessoas que ficaram famosas, elas começam a exercer a sua sexualidade e se perdem esse mundo do prazer. Eu vou gozar agora porque eu não gozei quando era mais jovem. Eu tive que estudar, ou eu tive que trabalhar, eu era feio, agora eu vou me multiplicar com equipamentos, com medicina, com cirurgias, com o que tem de melhor dentro da transformação. Eu vou usar hormônios e eu vou ter mais tempo agora que eu não tive antes, porque eu estava nessa luta do enriquecimento. Agora eu vou cuidar mais do meu corpo. E entendendo que tudo isso, às vezes, você perde um momento histórico. A sua idade vai avançando. A sua capacidade de ser atlético, quando você era adolescente, era muito maior do que você quer ter poucos anos. Mas você vê o velhinho lá, que chega ao poder, e está lá na esteira, correndo. Olha aí, eu não sou atleta, eu sou da terceira idade, mas eu estou bem. Isso é sempre uma forma de você falar, tá vendo? Eu consigo transportar energia de um campo para o outro. Porque se você for contra a sua pobre mesmo, ela não tem direito de ir. Ela não tem acesso a uma esteira. Vai ter um personal trainer ali
trabalhando para elas. Repara que o tempo todo o que você está mexendo é com algum tipo de 5 energia para as pessoas orbitem ao seu redor e cuidem de você. Seja porque você está pagando a elas, ou seja porque você está conseguindo convencê-las pela inteligência do elemento do ar, seja porque você tem um padrão estético que é admirável em determinada sociedade. Então, não é sempre o padrão da escassez, numa sociedade onde você tem uma admiração por pessoas brancas, louras, ou por pessoas altas e com porte atlético. Você olha para isso, é uma pessoa energizada. Como é que você debalize isso mentalmente? Intuitivamente você se comporta. Todo mundo gosta de um abraço bem apertado, de um portão, um cara grande, entendeu? E passa